Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta semana do curso. Hoje nós vamos estar estudando sobre relações entre praxis pedagógica, gênero, sexualidade e violências. Eu sou a professora Amanda Badarani e vou estar com vocês durante todo esse curso. Essa unidade temática 3 é sobre educação, sexualidade e gênero, entre normas, corpos e violências. Os conteúdos serão sexualidade e gênero, aspectos biopsico-históricos e sociais, práticas pedagógicas de educação em sexualidade e gênero. Então, o corpo ele não é apenas biologia, ele é cultura. Ninguém nasce pronto, as identidades são construídas. Então, é fundamental desnaturalizar as identidades. Ninguém nasce com uma identidade de gênero pronta. Nós nos tornamos quem somos através de processos sociais e pedagógicos constantes. E esses processos vão estar imbricados aí na nossa cultura, né? É aquilo que eu já falei com vocês antes. A partir do momento que a mãe faz o pré-natal, faz a ultrassom, ela já vai descobrir se é menina ou menino. A partir daí, eu já vou começar com esses processos, esses papéis de gênero sendo impostos a essa criança antes mesmo dela nascer, né? E essas identidades, né, como eu falei para vocês, são construídas. Então, a sexualidade, ela não é algo que temos, mas é algo que vivemos e significamos dentro de uma cultura. Então, a escola molda gestos, falas e espaços. Então, a escola é um dos principais lugares onde se ensina o que é ser homem ou mulher. E aí, a partir disso, ela vai moldar os gestos, comportamentos, desejos, através de normas, tensões, tá? Então, através de violências. E isso, né, o nosso papel nesse curso é a gente aprender como identificar, né, essas violências e como podemos trabalhar isso na escola. Então, a escola é um espaço de normas e tensões, igual eu comentei com vocês, e aí o gênero e a sexualidade estão presentes em todo o currículo. Não apenas no conteúdo das aulas, mas também na divisão dos espaços, nas brincadeiras, na forma como os professores e professoras vão interagir com esses alunos e alunas, tá? Então, em todos esses espaços vão estar falando sobre gênero e sexualidade. Mas a gente tem pedagogias da sexualidade que operam o tempo todo. E aí o que é considerado normal ou desviante. Quando acontece esse que é o desviante, entre aspas, que é o considerado errado, né, nas normas da sociedade, nas normas da escola, e aí esse aluno ou aluna passa a sofrer alguns tipos de violência, igual a gente vai comentar aqui. Dentro também desse espaço da escola, né, nós vamos ter também o silenciamento como prática pedagógica. Então, muitas vezes a escola educa pelo silêncio. Então, a Guacira Loura, ela fala isso, né? Ao evitar falar sobre sexualidade, diversidade sexual ou até identidade de gênero, a instituição, a escola, pode estar reforçando preconceitos e tornando invisíveis as experiências de muitos estudantes. E isso vai gerar as violências. Então, para evitar essa violência, precisamos nomear, entender, para evitar os preconceitos. Então, eu coloquei aqui uma figura para vocês, né, verem, a gente aprender a alguns conceitos básicos. Então, identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e a expressão de gênero. Percebam que eles estão com setas em cada região aí do corpo. O primeiro é a identidade de gênero. É como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo. Como se sente, como se enxerga. E aí, no caso, a identidade de gênero, você vai ser homem, vai ser mulher, pode ser não binário, tá bom? A orientação sexual já é por quem eu tenho desejo. Por quem você se sente atraído ou atraída sexualmente ou apenas afetivamente. Então, ela pode ser a pessoa heterossexual, homossexual ou bissexual. Também temos o tipo de pansexual, assexual, temos outros, né? O sexo biológico, então, ele vai se referir ao órgão genital, tá? Que aos cromossomos e aos hormônios. Então, pode ser predominantemente feminino, masculino ou ainda ter o intersexual, que é uma combinação dos dois. Antigamente era chamado de hermafrodita e o termo hoje é errado. Então, o sexo biológico, então,
a pessoa vai ser do feminino, masculino ou intersexual. Já a expressão de gênero é como você demonstra seu gênero pela forma de agir, de se vestir, de interagir, de se expressar. Nesse caso, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser não binário. E aí, essa da identidade de gênero com orientação sexual, eles não estão intimamente ligados. Eles não estão ligados diretamente. Então, essa questão da identidade de gênero, você consegue também fazer a questão do cis e do trans através, você vai comparar o sexo biológico. Então, para eu dar um exemplo para vocês, quando eu digo que eu sou uma mulher cis, é porque eu nasci com o sexo biológico feminino, então os meus órgãos genitais são femininos, e a minha identidade de gênero, eu me vejo como mulher. Então, eu sou mulher cis. Mas, se eu tivesse, nascido mulher, mas a minha identidade de gênero, ou seja, como eu me vejo na minha cabeça, como eu penso, fosse homem, então eu seria um homem trans. Então, esses termos, a gente vai realmente adquirindo com o tempo, lendo, se informando, e é importante que a gente aprenda e também passe para os nossos alunos. Então, a violência de gênero no chão da escola. A violência escolar é baseada no gênero e na sexualidade, pode se manifestar de várias formas. Então, ela pode ser na forma de piadas, na forma de exclusão e agressão física ou verbal. E aí, o impacto dessa exclusão, a gente vai ter o bullying, a homofobia, a transfobia, tudo isso no contexto escolar e podendo ser levado também para fora desse contexto escolar. E a omissão também é uma forma de violência, eu já comentei isso com vocês. Então, essas violências, elas são muitas vezes naturalizadas como brincadeira, mas elas impedem que milhões de jovens alcancem seu pleno potencial acadêmico. Então, nós não podemos ver essa violência acontecendo na escola e achar que é uma simples brincadeira. Não, nós realmente temos que combater essa violência. E Freire nos alerta que não podemos transformar a realidade sem antes lê-la criticamente. Então, esse slide vai falar sobre a praxis de Freire, que é o processo da ação, reflexão, para ser transformadora. Então, Paulo Freire nos ensinou que a educação não é apenas transferência de conhecimento, mas sim a criação de possibilidades para a sua produção ou construção. A verdadeira praxis exige um movimento contínuo de ação e reflexão crítica sobre essa ação. Então, ele fala, Freire, que nós não podemos transformar essa realidade sem antes eu criticar, sem antes eu pensar. Então, no contexto do nosso curso Desatando Nós, isso significa que para combater essas violências de gênero, de raça, o que nós, professores e professoras, podemos fazer? Então, primeiro, nós precisamos estar constantemente em reflexão sobre as nossas próprias práticas, fazendo esse processo de agir, refletir, voltar, pensar novamente nessa ação que nós tivemos para poder fazer essa transformação. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. As minhas práticas pedagógicas reforçam ou questionam os estereótipos de gênero e raça que geram violência? Como que na sala de aula, eu estou fazendo, como que estão sendo as minhas práticas? Então, eu quero que vocês pensem, anotem, respondam, e vamos discutir isso lá no fórum, juntos, tá bom? Então, seguindo essa linha do Paulo Freire, nós vamos falar sobre esse ensino engajado como prática de liberdade. Então, Bell Hooks nos fala que ensinar é um ato amoroso e político que exige presença e conexão. Para ela, o professor não deve apenas focar no intelectual, mas no bem-estar logístico do estudante e de si mesmo. Então, ensinar é um ato amoroso e político, que exige presença e conexão. Muitas vezes ouvimos nossos colegas, professores, falando, não, minha obrigação é só passar a disciplina, é só passar esse conteúdo. Mas, se esse aluno não estiver bem, se estiver passando por algum tipo de violência em casa, ele ou a sua família, você acredita que ele vai realmente aprender esse conteúdo, e vai seguir à frente na sua vida? Não vai. As pesquisas indicam que a maioria desses alunos, eles param de estudar, eles não, quando eles param,
e depois eles não retornam mais para a sala de aula. Então, isso é um compromisso nosso, como professor e como professora, né? Então, Hooks, ela nos mostra que o ensino engajado é uma prática de liberdade. Ele nos obriga a confrontar como que o racismo, o sexismo e o classismo operam ao mesmo tempo dentro da sala de aula e nas relações pedagógicas. Então, aqui, a Bell Hooks fala sobre a interseccionalidade, né, que existe quando dentro da sala de aula e nas nossas relações pedagógicas com esses estudantes e até mesmo entre os nossos pares, como que nós estamos agindo, né? Então, essa interseccionalidade, ela existe. Então, eu vou ler para vocês um trecho do livro de Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Então, esse é o livro. A Pedagogia Engajada. Quando a educação é a prática da liberdade, os alunos não são os únicos chamados a partilhar, a confessar. A pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e capacitar os alunos. Toda sala de aula em que for aplicado um modelo holístico de aprendizado será também um local de crescimento para o professor, que será fortalecido e capacitado por esse processo. Então, aqui a gente percebe que Bell Hooks ela vem nessa linha juntamente com Paulo Freire, buscando essa pedagogia, né, da transformação, da emancipação, como prática realmente da liberdade. Então, ela fala que quando você leva para a sua sala de aula, né, essa escuta aos alunos, esse acolhimento, todo esse atendimento holístico, o professor também, né, ele é fortalecido, o professor e a professora, né? Então, isso é o que a gente tem que levar para a nossa sala de aula para evitar toda essa violência que a gente vem comentando aqui no curso. E aí eu faço uma nova pergunta para vocês. Nós estamos criando espaços seguros e acolhedores para todas as identidades na nossa escola? Então, eu quero que vocês também façam esse questionamento para vocês. Então, no íntimo, né, de vocês e também com relação a toda a escola. Se no conjunto, estão fazendo esse espaço aí, seguro e acolhedor? Então, isso vocês vão responder, anotem que lá no fórum vocês também vão discutir. Essa praxis pedagógica transformadora exige que o professor reconheça a pluralidade e a diferença como valores. O acolhimento do nome social, o currículo inclusivo e plural, desafiar o machismo e o racismo estruturais que geram exclusão e morte, e o afeto como ferramenta política. Então, quando a gente faz isso, né, envolve esse aluno com o acolhimento do nome social, combater ativamente o bullying, promover um ambiente onde todos os corpos e identidades vão se sentir seguros, então, realmente, a gente vai ter essa praxis pedagógica transformadora. Então, para finalizar esse nosso encontro, vou ler um trecho para vocês, que é: educar para a diversidade não é doutrinação, mas um compromisso ético e legal com a democracia e com os direitos humanos no espaço escolar. Então, nós estamos fazendo o nosso papel como professores. Então, a atividade para vocês aí no fórum, além daquelas outras perguntas que eu coloquei ao longo da aula, é também responder como que a nossa praxis pode atuar como uma rede de proteção e resistência amorosa. Então, espero vocês lá na plataforma, respondendo, contribuindo lá no fórum, fazendo as atividades. Se tiverem dúvida, tem um chat para fazer as perguntas, tá bom? Então, obrigada e até a próxima.